Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este dia aberto dedicado ao projeto A Rede Susterra. Portanto, este projeto no âmbito do PRR Territórios Sustentáveis é um consórcio com 20 entidades. Dessas 20 entidades, o qual tem a coordenação do COTNE, tem 4 entidades de investigação e 16 PMEs e uma associação, que neste caso é a FNOP, e o nosso objetivo com este PRR, portanto com esta candidatura de territórios sustentáveis, é de facto encontrar aqui soluções para os sistemas produtivos de forma a tornar cada um desses sistemas mais resiliente e também que seja que possa usufruir daquilo que são os serviços do ecossistema, portanto, tornando esses mesmos campos de produção muito mais sustentáveis. Este dia, de facto, é o primeiro que nós estamos a realizar no âmbito deste projeto que arrancou em outubro de 22, portanto, já estamos um bocadinho a mais de meio do projeto e que tem data prevista para conclusão em setembro de 25. Portanto, a nossa expectativa é, eventualmente, ainda termos mais algumas iniciativas de divulgação de resultado, nomeadamente neste campo, se for possível, em termos de timing para o fazer. Passo agora aqui a palavra ao colega Hugo, como técnico responsável e que acompanha aqui o campo, para falar um bocadinho do que é a TEF, que é o parceiro também de Rede Susterra, e falar um bocadinho aqui da história desta parcela. Obrigado. Eu queria começar por agradecer à colega Ana Paula por nos ter convidado TEF. Da nossa parte é sempre importante, e já temos alguma experiência e participado neste tipo de iniciativas. Tudo vai no sentido do que é os objetivos das organizações de produtores, que são no fundo criar melhores condições para os nossos produtores. Queria deixar desde já uma referência ao nosso produtor Eurico Romão, que está com a TEF desde que quando eu cheguei já lá estava, penso eu, em 99. Portanto, a TEF é uma organização de produtores que foi constituída, que resulta da fusão de duas organizações de produtores, que era a Tomaterra e a Fruto Maior. A Fruto Maior constituída em 97 e a Tomaterra em 98, portanto somos já uma organização de produtores das mais antigas, que permanecemos. Este campo, para ser rápido, é um campo que, ainda há bocado eu falava isso com o Eurico, é tomate desde que nós nos lembremos, portanto é tomate a seguir tomate. Não é normal aqui haver qualquer cultura de rotação. Não se faz culturas de outono, de inverno, tira-se o tomate, fica o restolho, vem a chuva, alaga isto, nascem as ervas, portanto é o normal. A seguir volta-se a instalar o tomate. Era importantíssimo, porque o Eurico tem sofrido isso na pele, termos ferramentas para controlar as infestantes, porque cada vez há mais resistências. Ainda há pouco tivemos ali a ver, as solanos cada vez resistem mais à metribuzina e nós não temos muitas ferramentas. Portanto, daí que os objetivos deste projeto enquadram-se a 100% nos objetivos que é o nosso trabalho enquanto organização de produtores, e portanto estamos muito satisfeitos de participar. E agora passaria a palavra para a Ana para entrar mais na parte mais técnica. Pronto, então, muito obrigada a todos também por estarem aqui presentes, e também, em nome da Fertiprada, agradecer sempre a participação neste tipo de projetos. E, efetivamente, toda esta temática das misturas de cobertura tem sido nossa grande preocupação ao longo destes últimos 10 anos e, portanto, é assim, o que é importante para uma empresa é que vá melhorando e vá melhorando de uma forma contínua os seus produtos. Nós trabalhamos muito a nível de solo e climas diferentes, portanto adaptação de espécies, e com estes projetos nós conseguimos também obter resultados a nível da casa do produtor e conseguir resolver alguns dos que são os problemas que cada vez mais surgem, desde a não rotação, não é? Que antigamente se fazia muito história do tomate sobre o tomate, esta questão da monocultura, como sabem até melhor que eu, veio trazer muitos problemas
a nível da produção, a nível dos nematos, etc. E, portanto, eu acho que estas misturas de cobertura estão a mostrar-se muito, muito interessantes nesse objetivo. Por outro lado, a questão das pragas é um fator, das doenças é outro, a questão das infestantes hoje em dia é outra temática que também nos assusta, não é? Porque nós estamos a pensar que cada vez menos se podem utilizar produtos que prejudiquem, não é? E, portanto, de uma forma mais ecológica, estamos a tentar combater aquilo que é realmente a temática das infestantes. Portanto, aqui a nível deste campo concretamente, o que percebi que já falámos é a incidência de infestantes e pragas e que o solo estava desprotegido. Com a introdução da mistura de cobertura, que nós aqui, como a avaliação, um bocadinho do local, claro que isto depois adapta-se, hoje em dia já temos uma gama de produtos que se adapta a diferentes solos e climas. Nesta consociação em concreto nós achámos mais interessante colocar o triticale, a aveia, alguns trevos, a questão das brássicas e medir também as infestantes, não é? Porque isto não foi colocado, mas também cá estava, numa percentagem pequena, como podem ver, o que eu acho que foi satisfatório. Eu acho que tinha sido muito interessante conseguirmos perceber o impacto daquilo que era a aveia de um lado e da mistura de cobertura por outro, porque eu acho que íamos ter diferenças bastante interessantes, porque quando falamos em biodiversidade orientada, é muito mais fácil perceber as mais-valias de introduzir uma leguminosa, as mais-valias de fazer uma consociação leguminosa-gramínea e incluir depois a brássica na temática das pragas e tudo o que temos vindo a estudar. O que é que eu acho aqui? Acho que podíamos ter feito uma mistura, é assim, porque isto depende muito, muitas vezes a limitação é o timing em que esta cultura de cobertura pode ficar no terreno. Nós sabemos que tem que ser adaptado à necessidade do agricultor, mas o que é certo é que o timing é muito curto. Ou seja, nós semeámos aqui meados de novembro, 24 de novembro, e depois tivemos de tirar a cultura de cobertura a 25 de março. O que é que eu concluo daqui? Não é que a mistura tivesse mal feita, tem uma produção bastante satisfatória e conseguimos perceber a questão das infestantes, que eu acho que foi muito bom. Até se vê aqui nas fotografias, conseguem ver aqui todas as espécies lindamente enquadradas, não é? Até a questão das brássicas e tudo, mas esta cultura teria potencial até de ficar por mais tempo. Ou seja, é muito importante ver o ciclo das plantas que introduzimos com o timing que podemos colocar e tirar. Isso para nós é fundamental. Hoje em dia trabalhamos muitos ciclos precoces nesse conceito, ou seja, imagino que temos um timing de 3 meses, cada vez mais temos que começar a trabalhar ciclos mais precoces, mas que ao mesmo tempo sejam produtivos, porque a intenção, aqui há dupla função. O agricultor pode enterrar a sua mistura de cobertura e vai ter uma mais-valia a longo termo, e nós já testámos isso noutros projetos, que já não é o primeiro, não é? Isto são projetos que têm que dar continuidade, porque isto do solo demora muito tempo a perceber qual é a mais-valia dos resultados, mas já os temos, graças a Deus. E, por outro lado, o agricultor muitas vezes, e com um ano tão bom como foi o ano anterior, tem a mais-valia de poder fazer a sua forragem de qualidade e conseguir guardar e consumir em casa ou conseguir vender a preços bastante satisfatórios. Claro que, se enterrarmos, temos uma mais-valia a nível do solo, se não enterrarmos, voltamos a ter mais-valia a nível do solo, porque as raízes ficam lá, mas se calhar a percentagem que depois fica enterrada, não é? O benefício é um bocadinho inferior. Mas claro que temos que pensar na mais-valia económica do agricultor e, portanto, estudamos sempre as duas vertentes. Pronto, algumas notas que eu coloquei aqui, que também acho que já disse, é que isto seria uma mistura com potencial para ficar mais tempo, se fosse possível. Por outro lado, a matéria seca estava perfeitamente de acordo com o estado vegetativo em que as plantas estavam. E é assim, numa próxima oportunidade ou noutro tipo de produto que façamos, se o agricultor decidir mesmo que são os 3 meses, eu começava a optar, principalmente nas leguminosas, por espécies de ciclo mais curto. Eu já agora fazia-lhe uma pergunta, e se instalássemos mais cedo? Vezes... Isso é o ideal, ouça, isso é uma batalha que temos travado há muitos anos. Se o agricultor semear no cedo,
que é o que estamos sempre a pedir, no princípio de outubro, ouça, temos o ciclo mais que assegurado e escusamos estar a dizer que ela tinha potencial para mais tarde, porque ela iria cumprir ainda melhor a sua função, mesmo com um ciclo um bocadinho mais longo e até que ainda fosse mais produtivo. Eu referi há pouco que quando cortou, notou que ela imediatamente começou A responder. Completamente. Portanto, até poderia haver a hipótese Quase de dois cortes. dois cortes. Exatamente, depende também das espécies que colocamos aqui, se elas têm capacidade de recrescimento ou não têm capacidade de recrescimento, certo? Mas isso é uma coisa que tem sempre que se acordar. Qual vai ser, no fundo, eu acho que é muito importante o cliente perceber, no fundo, o agricultor perceber qual é a sua finalidade, para podermos ajustar à gama melhor adaptada ao objetivo pretendido. Mas o semear cedo é a chave, isso sem dúvida nenhuma. Sim, o atraso neste campo foi que as sementes não chegaram exatamente na data que nós tínhamos previsto inicialmente e depois tivemos o azar de apanhar chuva e só conseguimos ir fazer a sementeira, inclusivamente depois do prazo que nós pretendíamos, que era o 15 de novembro, mas o terreno não permitia entrar antes. Porque temos que pensar também numa coisa, quando nós utilizamos as leguminosas, elas são inoculadas com um risóbio específico, certo? A Fertiprado trabalha com 8 grupos diferentes de risóbio. E o que é um facto é que quando as temperaturas começam a baixar muito, a eficiência do risóbio começa a baixar muito. E, portanto, é muito interessante que se semeie mais cedo também para aproveitar o máximo potencial dessa questão. Está bem? E o normal do clima nos últimos anos é que o mês de outubro, normalmente, exatamente. está sempre uma oportunidade. Sim, sim. E a questão é que se utilizarmos leguminosas com gramíneas, as leguminosas vão ter a capacidade de fixar o azoto atmosférico e depois, por outro lado, como está em mistura, ceder à gramínea, não é? E, portanto, isso é uma mais-valia ecológica e económica. Se a rega não acompanhar... Pronto, aqueles que mandam pura 3 litros por hectare. Eu já pus 60 litros dele aqui, porque eu achei, este ano estou a gostar de ver a terra, pronto, também, não não, para a erva, um gajo vê que a erva não tem, ao pé da outra que eu tenho ali embaixo, eu nem gosto lá. E agora, o curioso é vermos, próximo da colheita, que é na altura que a situação estará mais crítica, fazer a avaliação novamente das investantes. Nesse sentido, aqui o colega Pedro tem-se dedicado ao trabalho de fazer aqui a avaliação da influência da nossa mistura biodiversa e neste caso de toda a cobertura, no caso da modalidade do agricultor era a aveia, e vai-nos apresentar os resultados que nós temos das contagens de junho, julho, início de julho. Exatamente. Então é o seguinte, nós antes de mais deixa-me fazer aqui uma pequena introdução ao tema. Nós sabemos que as infestantes são um grande problema na nossa região, principalmente aqui 3, 4 espécies são as principais. Estamos a falar dos vários cipros, estamos a falar das solanums, tanto da nigra como da vilosum e outras que vão aparecendo, e também as dáturas acabam por ser um grande problema. E isto acontece, como nós sabemos, porque são plantas, principalmente as dáturas e as solanums, plantas muito próximas ao tomate. Os nossos herbicidas ou os herbicidas selecionados, ou que poderiam resolver o problema, têm o problema também de atacar a cultura ou de afetar a cultura, e então torna-se muito complicado fazer esta gestão. Falar-vos que aqui a grande vantagem de nós estarmos a utilizar culturas de cobertura trata-se principalmente aqui por 2 fatores. Trabalhamos uma parte de ocupação de área, ou seja, que deixamos que seja a cultura de cobertura a exercer essa supressão, tanto por luz como por nutrientes e água das infestantes durante o tempo em que a cultura principal não está instalada, e também falar aqui de uma questão que são os exudados radiculares, que acabam por promover então este controle que é mais eficaz realmente aqui nas culturas nesta cultura biodiversa. Pronto, aqui basicamente a metodologia está aqui referida. Isto foram feitos basicamente 5 amostragens de cada lado. Nessas amostragens houveram vários momentos de recolha. Começamos o ano passado a fazer essa avaliação e este ano então viemos aqui apresentar os resultados de julho, em que nós conseguimos verificar realmente aqui uma redução ou pelo menos uma menor incidência, obrigado professora, do problema. Falamos principalmente aqui em que, não sei se dá para ver muito bem, Helder, um caso
interessante aqui a Solanum nigrum na consociação. Exatamente, na consociação temos efetivamente mais Solanum nigrum do que temos na testemunha. Este é um caso um bocadinho particular, embora o que é que nós reparamos? É que a nível fenológico essa Solanum nigrum está mais atrasada, o que significa que vai produzir menos sementes e eu acredito que isto para o ano poderão ser valores que vão entrar em redução. Mais uma vez, só avaliamos este ano, basicamente, isto é o primeiro ano cultural que isto estamos a fazer. De verificar também que já falamos... O laranja é a testemunha. O laranja, testemunha, o laranja claro E o laranja é a concessão. É que a mancha é laranja, não é? Sim. Só naquele caso, Só naquele caso é que aparece ali o... Exatamente. Mas atenção, Perceber as unidades. É atenção que a perceber Solanum nigrum é uma infestante, sobretudo que gosta de solos muito ricos em azoto, solos nitrificados. Exatamente. E, portanto, é natural que, independentemente daquilo que possamos fazer, enquanto tivermos esses níveis de nitrificação no solo, Era também que ela nessa- se manifeste. Mas era nessa sequência que eu também estava a desafiar para repensarmos aqui o plano de utilização. Mas falar também que, por exemplo, a Datura-Stramonium, ela também é nitrífila. Aliás, sim, não sei se a designação é nitrífica, agora está-me a faltar, mas nitrófila, exatamente, obrigado. E que realmente notou-se aqui um bocado de redução já na Datura. Aliás, essa foi a percepção que o Sr. Eurico partilhou connosco quando nós chegamos. Exatamente. Que achava que E que nós podemos... com e- uma menor Nesta incidência. zona, não é? Nesta Exatamente. zona que tinha menos. que nós conseguimos verificar isso perfeitamente no mapa. Deste lado, ou seja, na nossa conciliação, temos a datura praticamente inexistente, ela não está inexistente, mas está ali nos 3% mais ou menos, e neste lado estamos com datura, já me perdi, peço desculpa, à volta dos 8%, mais coisa, menos coisa, portanto, estamos a falar de 5%, e 5%, como nós sabemos, a datura é uma infestante bastante complicada, porque efetivamente a presença das suas sementes pode inviabilizar uma colheita, e portanto, o que é que eu posso dizer aqui mais? A nível fenológico também conseguimos verificar aqui nestas imagens de julho, de início do mês, que efetivamente a parte da fenologia das plantas conseguimos ter realmente bastante atividade e bastante atraso quando falamos nesta cultura de cobertura. Portanto, poderá ser muito interessante, é uma situação a avaliar, claro, mas poderá ser muito interessante a sua adoção massificada para então promovermos um melhor controle dos infestantes. Uma das situações já associada às infestantes e ao controle dos infestantes foi exatamente dos momentos de observação em que os colegas vinham fazer exatamente as observações para o levantamento florístico, que coincidiu com o dia que o Sr. Eurico estava para fazer uma fresagem. E de facto, aquilo que nos destacava e que nos saltava à vista era efetivamente a junça e a menor incidência da junça em relação àquilo que nós tínhamos do ano anterior. Portanto, mas isso quase em toda a parcela, sendo mais evidente. Assim. Sim, claro que nós não é num ano que vamos conseguir obter resultados visíveis. Vamos trabalhando ao longo dos anos e vamos percebendo realmente toda a potencialidade. Neste tipo de campo, o que é normalmente logo reclamado, entre aspas, aquilo que se pede, é de que forma é que se consegue ir reduzindo os inputs, não é? Exatamente. Mais do que cada ano seja um N para podermos tirar conclusões científicas, o que quer que lhe chamem, o que é aqui mesmo relevante nesta lógica de projetos é que se consiga demonstrar que se consegue ir reduzindo as intervenções. Sim, e temos que pensar que este projeto se insere na temática de territórios sustentáveis. Exato. Portanto, o objetivo é mesmo ir tirando e somando as mais-valias. Portanto, é assim, é muito giro nós vermos essas percentagens, mas eu digo-vos uma coisa, giro, era para o ano nós conseguirmos, por baixo deste gráfico, estar lá. O Sr. Eurico fez
X tratamentos ali e fez X menos aqui. Isso é que era uma Aliás, ainda há pouco o Sr. Arico, desculpa, estava a falar que a multifrase dele havia ali uma zona em que não mobilizava. Já viu se nós para o ano conseguirmos chegar à conclusão, ela não mobilizava, mas deste lado até nem era preciso? Sim. É que essa parte também é muito importante. A redução da questão da mobilização. Vamos devagarinho. Vamos continuar. Nós não avaliamos só neste campo o impacto da mistura biodiversa e da cobertura com arreio em termos de controle de instantes, avaliamos também bioindicadores do solo. Neste caso concreto vamos apresentar os bioindicadores em termos de artrópodes. Ok, então boa tarde a todos, meu nome é Mário, faço parte da Escola Superior Agrária de Santarém e como a Paula estava a dizer, a minha função é estar aqui a fazer uma análise dos artrópodes bioindicadores. O que eu vos venho falar aqui e demonstrar hoje são os artrópodes bioindicadores do solo, aqueles que vivem no interior do solo, mas para vos dar ideia também avaliamos outros, como por exemplo os das estruturas ecológicas e os que andam na própria cultura, de forma a perceber os auxiliares que temos aqui nesta parcela e também as pragas em si. Os do solo para mim são muito mais interessantes porque são aqueles que nos indicam mesmo os efeitos que estas práticas que estamos a implementar estão a ter no solo, na vida do solo. E eu não quero aqui dar uma lição aqui de ciência a ninguém, mas toda a gente tem aqui uma noção que o solo tem a componente física e química, que é subejamente conhecida, mas também tem uma componente biológica muito importante, que se calhar não é assim, que se calhar acaba por não ser tão conhecida. Esta componente biológica tem, no entanto, uma grande importância a nível do agroecossistema, a nível da composição do solo, a nível da disponibilidade da matéria orgânica e na disponibilidade no ciclo de nutrientes do solo. Para mais, nós consideramos os microartrópodes muito bons indicadores porque são extremamente sensíveis às práticas e nós, através da análise dos microartrópodes que estão presentes, neste caso nos dois lados, e no seu nível de adaptação ao solo, conseguimos então fazer uma associação à forma em como estamos a melhorar o agroecossistema, ou aqui as nossas modalidades propriamente ditas, e como é que isso pode manifestar no futuro, ok? Estes microartrópodes, uma das suas funções também é o controle de pragas, o controle de algumas doenças e a nível da estrutura do solo em si. Como o colega Pedro estava a dizer muito bem, este é o primeiro ano cultural onde estamos a implementar estas medidas. Já conseguimos ver alguns resultados, para mim são interessantes. Esperamos com a continuação desta prática continuar a ver resultados cada vez melhores, ok? Mas temos de ter todos aqui uma noção que foram muitos anos de práticas intensivas e agora não é num ano que vamos ver aqui melhorias muito... Mais do que práticas intensivas, eu diria que foram muitos anos de monocultura de tomate no período de primavera-verão e solo a descoberto no período de inverno. Exato. Então, aqui só para vos dar alguma ideia do processo e a seguir vamos prosseguir com algumas amostragens, se tiverem interesse em perceber mais ou menos como é que nós fazemos isto, mas basicamente fazemos uma recolha de solo em profundidade ao longo das modalidades, tentamos fazer aqui uma amostra por toda a parcela para termos uma amostragem representativa dos solos. Uma de cada lado, explico lá. Exatamente, ou seja, nós estamos aqui a ver ao contrário, nós estamos aqui. Nós tínhamos ali a parcela da testemunha, que tinha também uma cultura de cobertura, mas era de uma única espécie, ok? E tínhamos deste lado a nossa consociação biodiversa instalada com várias espécies, que a colega Ana já demonstrou. E estamos efetivamente agora a perceber o que é que a presença dessas duas culturas influenciaram a nível das comunidades do solo. Então fazemos em cada modalidade várias recolhas, levamos o nosso solo para o laboratório, onde fazemos a extração desta biodiversidade, destes microartrópodes, os quais são analisados e são classificados, quer quanto à sua presença, porque podemos ver que de um lado temos
organismos que não conseguimos encontrar do outro, às vezes organismos que só se manifestam quando o solo tem boas condições para eles se manifestarem, e também podemos analisar o seu nível de adaptação e esperamos que solos com melhores condições de vida manifestem adaptações morfológicas nos organismos que não se podem ver do outro lado, ok? Pronto, nós temos aqui, claro, as nossas tabelas todas, mas aqui de uma forma mais gráfica. Eu achei interessante este ano porque houve aqui uma diferença na plantação das misturas de cobertura. A mistura da testemunha foi plantada mais de um mês, a sementeira foi feita mais de um mês antes da sementeira biodiversa. E na altura, quando eu vim fazer esta amostragem, a mistura da testemunha estava cerca de 3 vezes maior. Ok? E a nossa mistura biodiversa ainda se encontrava muito rasteira. No entanto, mesmo com esta diferença de data de plantação e de altura e desenvolvimento fenológico das espécies propriamente ditas, conseguimos ter índices semelhantes. Diga aí os números. Ou seja, tivemos 61... Nós trabalhamos aqui por índices e vamos assumir que mais é melhor, ok? Nós queremos índices superiores de biodiversidade. Então tivemos 62 para 61, o que é quase igual. Pronto, eu achei interessante porque estávamos a medir com culturas com desenvolvimentos diferentes, mas o que eu acho mais interessante ainda é que, uma vez retirada estas culturas de cobertura e já feita a análise depois da cultura de tomate instalada, conseguimos ver aqui uma grande diferença. E tivemos desta parte onde tínhamos a mistura biodiversa um índice de 51 para um índice de 40. O que é que isto indica? Que mesmo após a cultura de cobertura ter sido arrancada, ela deixou cá qualquer coisa. Ela provocou alterações na estrutura do solo. Obviamente que isto não é só um fator a influenciar, são vários fatores, e isto são resultados semelhantes aos que temos noutros campos que analisamos há mais tempo. É óbvio que precisamos aqui de mais amostragens, mais repetições para conseguir ter dados mais consolidados, mas isto vem ao encontro daquilo que obtemos noutros campos, que é estas misturas biodiversas efetivamente estão a provocar mudanças no solo. E com a continuação desta prática, esperamos ver resultados melhores e melhores, ok? Pronto, para já temos poucas amostragens, eu agora vou fazer mais uma, para quem tiver curiosidade de acompanhar, e se tiverem alguma dúvida... Mário, eu acho que valia a pena explicar Sim. o que é este índice, isto que é o índice de qualidade da saúde biológica do solo. Sim. O KBSA, e o que é que são estes valores? Ok. Onde é que podemos ir e porque é que é esta escala? Ok. Porque isso nós sabemos... Sim, Podem não... quem está na investigação muitas vezes peca porque acha que já toda a gente sabe tudo. Como estamos muito tempo enterrados no laboratório e a estudar estas coisas, eu peço desculpa por isso, mas o índice KBSAR é um índice que é relativamente novo na ciência, é um índice com poucas décadas de existência e nós começámos a usar porque é um índice que é mais interessante, é mais fácil de comunicar e é um índice mais expedito de processar, o que é muito importante nos dias de hoje. Como eu já disse, ele analisa quer a presença de organismos, quer o nível de adaptação morfológica desses organismos às condições do solo. E cada grupo de organismos que nós conseguimos encontrar, a cada grupo é atribuído um valor que tem a ver com a sua presença e o seu nível de adaptação. O que é que eu posso destacar aqui? Por exemplo, muito interessante aqui, que na altura da mistura biodiversa, eu consigo ver aqui a presença de um grupo de organismos que se chama Pauropoda, que é um grupo de organismos relativamente, eu vou dizer, raro nos nossos sistemas culturais, porque é um grupo de organismos que só se manifesta se o solo tiver boas condições de sobrevivência. De resto, é um grupo que é muito difícil de encontrar num solo agrícola. E o facto de nós apenas encontrarmos este grupo durante a presença da mistura biodiversa, eu acho que é um indicador para mim muito interessante, ok? Termos aqui, eu sei que isto não quer dizer nada a ninguém, mas eu digo, termos aqui, eu encontrar aqui pauropodas, espera, alguma coisa está a acontecer, ok? É mais ou menos como golfinhos no Tejo. Mais ou menos, é mais ou menos. É como se aparecesse um golfinho no Tejo. Exatamente. De resto, temos aqui a presença, novamente aqui, após a cultura de cobertura ter saído,
Temos aqui presença de organismos que já não se manifestaram do outro lado, daquele lado, o que também é um bom indicador. No entanto, eu acho este muito mais interessante e esperamos que com a melhoria desta prática, pronto, este índice é muito interessante de comunicar, é óbvio que pode ir de 0 ao infinito. Eu limitei aqui a minha escala aos 150 porque se nós conseguirmos um dia nas nossas explorações agrícolas ter um índice de 150, podemos ficar todos muito contentes. Mas nós também testamos outros campos com outras modalidades em solos não disturbados pela intervenção humana que conseguem ter índices de 200 e mais para cima, ok? Índices de 50 e 40 são índices baixos a nível de biodiversidade. Infelizmente os nossos sistemas agrícolas são comuns, é mais ou menos isto que estamos habituados a encontrar, mas também em alguns campos que já trabalhamos há mais tempo, já começamos a ver índices para os 60, 70 e quiçá daqui para a frente começamos ainda a subir mais. E isto são muito bons indicadores. Que indica que um solo está de boa saúde, sim, é na ordem dos 90 sim. E... Nós podemos dizer, este índice considera que um solo de boa qualidade é a partir dos 90. Então estamos a metade do caminho, um bocadinho mais de metade quando começamos a instalar as medituras biodiversas, e eu acho que estes incrementos já são significativos. Novamente, não podemos dizer, e era estranho eu dizer, após um ano já temos aqui um solo excelente, não era expectável, mas acho que temos bons indicadores que isso está a acontecer. Sou Rafael Carvalho. Então, aqui no caso da biodiversidade e dos serviços de ecossistemas que avaliámos aqui no caso desta parcela da TEF, apresento aqui em primeiro 3 mapas da distribuição dessa diversidade. Estes pontos foram definidos pela área, pela dimensão da parcela, ou melhor, todos estes pontos têm pelo menos 2 deles a não mais do que 50 metros. 50 metros é... Também, não está? Sim, nós estamos aqui, exatamente, está de norte para sul, estamos virados para ali. Sim. E tem esse limite de 50 tem a ver com a distância máxima, digamos assim, daqueles auxiliares que têm menos mobilidade. E aqui dos auxiliares estou-me a referir principalmente a predadores, parasitoides e polinizadores. Se bem que a polinização nesta cultura não é um fator limitativo, porque é uma cultura que tem polinização feita pelo vento, se bem que a polinização feita pelas abelhas, principalmente, atribui grande valor ao fruto, principalmente na questão da qualidade que estes frutos podem ter. Então, aqui no primeiro gráfico, ou melhor, no primeiro mapa, que podem ver depois aí é a figura 13A no vosso folheto, tem a ver com a diversidade de predadores e de parasitoides. Predadores, estamos a falar aqui de coccinelídeos, de crisopídeos, mirídeos e cirfídeos. Podemos ver que principalmente neste topo deste lado e naquela parte ali ao fundo do lado direito, do nosso lado direito visto daqui para lá, é o mais interessante. E o mais interessante é mesmo muito mais interessante do que para estas zonas centrais que estamos aqui a falar. Exatamente. É importante referir aqui que isto tudo tem a ver na altura da cultura principal, que é o que nos interessa. Queremos ter os auxiliares na altura da cultura principal. Se eu vos mostrasse o gráfico na altura que tínhamos aqui a Conceição, íamos ver que estava tudo pendurado daquele lado da Conceição. Por uma razão muito simples, é que a diversidade de flores é muito superior à que tínhamos aqui deste lado. Salvo ver, aqui tínhamos 3 espécies, 2 charamagos e a aveia, embora a aveia não seja muito interessante do ponto de vista florístico. Sim, os charamagos normalmente atraem muitos, sim. Também estavam bastante mais desenvolvidos. Estavam adiantados, sim. Sim. E aí o gráfico não tinha nada a ver, obviamente, tinha deste lado da Conceição estava muito mais cor laranja, exatamente.
No caso dos polinizadores, até trago aqui duas abordagens, ou melhor, os polinizadores em senso lato, os polinizadores gerais, digamos assim, e depois os funcionais, isto é, as espécies que contribuem realmente para a polinização dos tomateiros, da cultura neste caso. E aqui foi interessante porque, apesar de tudo, conseguimos ter cerca de 29 espécies, exato, 29 espécies de funcionais, num total de 48, num total de 48, ou melhor, quase todas as espécies, 48 espécies, quase todas as espécies tínhamos polinizadores aqui, eram os funcionais da cultura. O que faz algum sentido, porque a única atração que tinham era exatamente a cultura para vir aqui. De qualquer das formas, podemos ver que é muito semelhante aos restantes auxiliares, aos predadores e aos parasitoides. Há uma grande concentração, quer aqui nesta zona, no topo norte, digamos assim, quer depois cá, lá ao fundo, principalmente do lado direito, que tem a ver com a diversidade de estruturas de vegetação, exatamente, ao nível da vegetação, que existe e que faz todo o sentido. Aqui, e temos espécies muito diferentes, estas de abelhas muito pequenas, se olharmos às vezes até parecem quase pequenas formigas, mas não, são abelhas que andam lá extremamente eficientes, e depois umas maiorzinhas, quase do tamanho da apis mellifera, e realmente depois as outras maiores, os bombos, sendo mais conhecidos os terrestres do que aquele o pascoaro. Isto são tudo fotografias daqui, mas vemos que, ou melhor, o mais fácil até na altura da cultura, era as silvas, as flores das silvas, que atraem muito esta biodiversidade. E depois, obviamente, alguns xerifídeos. Os xerifídeos são importantes porque acabam por ter uma dupla função. Como todos sabemos, eles são polinizadores, mas são extremamente predadores vorazes de algumas das pragas da cultura. Estes mapas funcionaram, ou melhor, o principal uso destes mapas é para depois definir e chegarmos aqui ao planeamento, digamos assim, e ao mapeamento das estruturas que pretendemos fazer e onde é que elas devem ser colocadas. Percebemos claramente que haviam já aqui, principalmente estas aqui de cima e estas aqui de baixo, mais ou menos naturais, ou melhor, naturais, mas podem ser melhoradas, mas como se percebe perfeitamente que existe um déficit aqui central, o ideal seria haver uma estrutura, eventualmente, exatamente, uma estrutura que fizesse uma ligação desta parte até lá ao fundo. Pode ser uma, duas linhas, uma linha até é suficiente, de herbáceas ou de arbustivas. E aqui, obviamente, que a ideia melhor é sempre conseguirmos ter os três estratos, quer o herbáceo, o arbustivo e o arbóreo. O arbóreo, sim, o arbustivo e o arbóreo. O arbustivo acaba por ser o mais interessante, principalmente pela robustez e pela resiliência que acaba por apresentar a um sistema agrícola que é altamente dinâmico, como é o caso dos hortícolas. E aí podíamos sugerir principalmente a murta. As oliveiras, estas oliveiras principalmente que temos aqui fora, são extremamente interessantes, mas obviamente que num corredor aqui não é prático. Por isso a ideia neste tipo de corredor seria sempre ou de herbáceas ou com algumas arbustivas, até pontualmente, eventualmente nas distâncias de 50 a 100 metros no máximo, mas tentar fazer um corredor de ligação entre estas duas áreas para compensar estes vazios que vemos aqui. Estas estruturas que estão aqui com pontinhos têm a ver com a colocação de abrigos para artrópodes, predadores e parasitóides, mas também para os polinizadores que estávamos a falar, sendo no caso dos polinizadores estes laranja, e estes abrigos para polinizadores, os tais polinizadores funcionais, os tais polinizadores que interessam para polinizar a cultura. Não tão importante nesta parcela,
mas aproveitando aqui até a própria paisagem, há outro tipo de estruturas que podem ser colocadas em benefício da cultura. No caso desta não é tão prioritário, mas aqui estamos a falar principalmente dos morcegos e das aves insetívoras, no controle das pragas de lepidópteros, principalmente borboletas, que podem ser bastante interessantes, e aqui também relativamente fácil, colocado pela dimensão, que é uma dimensão relativamente pequena, 3 hectares, para a realidade dos hortícolas, principalmente de tomate indústria, mas poderia ser bastante interessante. No caso da biodiversidade, assim como resumo geral, é verdade que existem zonas de déficit muito acentuado, de metade, às vezes até de menos de metade até das espécies que se encontram nestas zonas da margem, mas apesar de tudo existe estes focos, como falámos aqui fora, que acabam por ter esse refúgio, acabam por ser um refúgio ao longo de todo o ano. Acaba por ser a responsabilidade dos refúgios, é para permitir que eles cumpram um ciclo ali durante todo o ano, e depois na cultura principal cumprem a sua função. E penso que é só. Ok, obrigada, Rafael. Olha, se eu daqui agora há pouco tempo o povo estava aí. Tem uma mulherzinha que é no Não, é que isto está a causar uma praga para além da propagação de doenças aos outros animais. Vai lá, cara, palha por Está a ficar uma situação um bocado complicada. Sim. Tinha um artigo que publiquei esta semana, acho que não sei se sobre isso. Há aqui uns números, que tem milhões de pessoas.